Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo. Quem entrou aqui já nessa live e ainda não deixou o like, já aproveita e deixa logo o seu like aqui, porque hoje nós iremos estudar sobre radioproteção e biossegurança. Possivelmente agora o áudio ficou bem melhor, né? Aproximei o microfone aqui, ó. Um assunto aí que é bem interessante, muito cobrado e que muitas pessoas acabam confundindo muitas informações. Na aula de hoje, eu quero passar para vocês sobre os princípios básicos de radioproteção, bem como efeitos biológicos causados pela radiação. Também iremos falar um pouco sobre os dosímetros, ou seja, é uma aula, né, quase que um resumão aqui sintetizado para que vocês possam ter aí o caminho das pedras e assim poder ter um conteúdo a mais para que vocês possam estudar. Alguns dos meus alunos, inclusive, perguntaram: ué, professor, mas o cronograma não tinha acabado na semana passada? É, só que eu decidi dar algumas aulas extras para vocês. E aí, essa de biossegurança, bem como na quarta-feira, que eu não lembro agora qual vai ser o tema, vai ter aula também. Quarta-feira é feriado, né? Dia 20 de novembro. E aí eu vou estar aqui presente para vocês também, dando uma aula. Talvez eu possa mudar o horário, possa antecipar um pouco mais cedo, né? Até porque para a gente poder ficar também muito 8 horas da noite, na verdade, não. Vamos tentar fazer a aula às 5 horas, 6 horas da tarde, eu acho que vai dar bom, tá certo? Boa noite para todo mundo que já entrou aqui na aula, tá certo? Já deixou aí o seu like. Gostaria desde já agradecer a participação de cada um de vocês. Temos aqui a Andresa Diopa, Andréa de Andrade, a Rosângela Cabral, a Karine Rosa, o Alex Roberto, o Arthur Souza e todo mundo aí entrando. Então, ó, aproveita e já deixa o seu like aqui para você não perder nada, tá bom? E claro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e também ativa todas as notificações. Gostaria de dar um salve especial para a Rosângela Cabral, a nossa membro exclusiva aqui do canal, do Seja Membro do Radiologando. Inclusive, membros do canal contam com conteúdos exclusivos. Se vocês querem receber conteúdos exclusivos e também ter acesso a diversos outros materiais, é só fazer parte aqui do Seja Membro e ser feliz, tá certo? E antes que eu me esqueça,
muito importante aqui para vocês, ó. Lá no site do Radiologando, www.radiologando.com.br, tá rolando a Black Friday do Radiologando. Todos os cursos, em sua grande maioria, com a metade do preço. De posicionamento de crânio e face, coluna vertebral, o curso Descomplicando KVM-AMS, material de radiologia 1.0, o Gabaritando SUS, que é um conteúdo muito top aí sobre SUS, além de vários outros materiais, tá certo? Que está disponível lá no site. Então aproveita para garantir o seu curso com desconto. Inclusive, gostaria de dizer para vocês que bem possível que esses cursos, a partir de janeiro, eles já fiquem off, tá certo? Afinal de contas, teremos aí novidades. Então aproveita para garantir o seu e depois não ficar, professor, eu queria com aquele desconto. E aí depois não vai ter como não, tá certo? Inclusive, esse valor vai estar disponível até o dia 30 de novembro. Então aproveita, vai lá, corre e garante a promoção, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também entrar em contato lá com a equipe de suporte lá no chat para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos voltar aqui para nossa aula, porque, como eu sempre digo, a nossa aula tá bonita, tá bacana hoje, tá bem legal. E hoje, um conteúdo altamente teórico, um conteúdo que, como eu falei, muitas das vezes pouquíssimo explorado. E aí temos radioproteção e biossegurança. Inclusive com uma atualização, tá certo? Então vamos lá. Para a gente poder começar, né, a gente precisa entender o que é a radioproteção. Desde já, a radioproteção e proteção radiológica é a mesma coisa, tá certo? Só muda o nome, mas significa a mesma coisa. E basicamente a radioproteção, ela está envolvida, ela está relacionada e voltada para um conjunto de normas e procedimentos que visa permitir à sociedade os benefícios provenientes da radiação ionizante, ou seja, de acordo com a sua aplicabilidade. E todos os outros processos em que há emissão de radiação, seja ionizante ou não ionizante, para oferecer aí o mínimo de risco para o indivíduo que opera, a população e também o meio ambiente. Então a gente consegue perceber inicialmente que a radioproteção ela não é apenas na hora de você executar o procedimento, na hora de você realizar ali uma exposição. Ela vem bem antes, tá certo? Ou seja, para que aquele equipamento ele possa ser utilizado, para que aquele equipamento possa ser útil, né? Todos aqueles acessórios dispositivos já houve ali basicamente, né, a radioproteção sendo aplicada. Afinal de contas, estes materiais, estes equipamentos, toda a equipe, elas precisam passar não só por testes de controle de qualidade, por treinamentos e várias outras coisas mais. Isso tudo está na norma, tá? A radioproteção é uma parte legislativa. Como é que eu posso definir melhor? São as leis, né? São as resoluções, as normativas, tá certo? Que determinam exatamente como isso deve decorrer, como isso deve funcionar, tá bom? Claro, além de dar outras disposições e outras explicações, informações adicionais para que a gente tenha ali uma radioproteção bem execuível e aplicada, tá certo? A proteção radiológica, então, deve limitar as doses recebidas. A gente também vai entender um pouco sobre isso. Inclusive, lembra da atualização que eu falei? É exatamente essa dose. Inclusive, no concurso público que teve da FAGFOR lá em Fortaleza, nesse ano, caiu sobre a questão da dose absorvida, a dose equivalente. E aí, resultado. Existia uma tabela antiga e essa tabela estava desatualizada. E agora a gente já tem uma nova tabela que determina ali basicamente a dose equivalente para o cristalino e outros órgãos, outras extremidades, outras partes do corpo. Então, ó, é bem possível que isso possa cair aí para vocês, tá certo? E no final da aula, eu vou te dar algumas dicas de como é que você pode estender maior, né, ou melhor, como é que você pode estender melhor este assunto para que você possa entender da melhor maneira possível, tá bom? Como eu sempre digo, concurso público você tem que estudar tudo e mais um pouco. Então, no finalzinho da aula, eu vou te dar uma dica exatamente do que você deve estudar para poder complementar e assim você entender melhor. Eu não posso entregar tudo de mão beijada para vocês, né? Aí eu estaria sendo um professor muito bonzinho. Mas vamos lá. Então, basicamente, essas doses recebidas, né, tem as classificações das doses, em níveis que os riscos sejam aceitáveis pelo indivíduo que manuseia e pela população em geral. Ou seja, professor, eu estou 100% isento de uma possível exposição? Verdadeiro ou falso? Falso. Você não está 100% isento. Existe uma probabilidade, mesmo que mínima, de você ser exposto à radiação. Logo, tem que ter
os princípios básicos de proteção radiológica, as regras de proteção radiológica, Eita, que agora bateu uma amnésia. A gente tem que ter os equipamentos, né, de proteção radiológica, não só para o IOE, né, o indivíduo ocupacionalmente exposto, mas também para o acompanhante, para o paciente, quando realizar o exame. Exatamente para que esses riscos eles sejam aceitáveis. Ou seja, o paciente ele vai realizar um exame que envolve radiação, mas eu vou proteger o máximo possível, não só oferecendo, né, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, mas também aplicando doses baixas e todos os outros protocolos, todas as outras normas, né, todas as outras, como é que eu posso dizer assim, orientações para a gente possa otimizar ainda mais essa dose, tá bom? Tendo em vista as razões expostas, foram estabelecidas então as chamadas doses máximas permitidas, e aí entra como um princípio básico de proteção radiológica, que é a questão da limitação de dose, tá certo? Recomendadas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, que é a ICRP. E aí existe também um outro porém, além da ICRP, que é uma comissão internacional, aqui no Brasil a gente também tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, juntamente com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, juntamente com a Resolução de Diretoria Colegiada de número 611, que inclusive foi um documento que substituiu a RDC antiga 330, que tinha substituído a portaria 453. Então, para você que ainda não estudou a RDC de número 611, corre porque você precisa se atualizar, estar dentro ali, tá certo? Atualizado dessas informações, tá bom? E aí a gente tem a questão dos princípios básicos de radioproteção. E aí, uma coisa bem interessante. Por que são chamados princípios básicos, professor? Ora, são princípios que obrigatoriamente você precisa, no mínimo, segui-los para que você possa realizar um bom exame. Como eu falei, os princípios básicos de proteção radiológica não são só esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Existem vários outros. O fato de você oferecer o EPI para o paciente, para o IOE, né, ou para o acompanhante na hora de realizar o exame, faz parte do princípio de proteção radiológica. O fato de você diminuir a dose de radiação faz parte do princípio. O fato de você sempre trabalhar com técnicas seguras faz parte dos princípios. Então, é todo um conjunto de ações visando a radioproteção, mais uma vez. Não só do operador, não só do paciente, mas também de todo o público que, direto ou indiretamente, está envolvido com aquela atividade, tá bom? E aí, resultado, é muito importante com que vocês saibam isso detalhadamente. E aí, mais uma dica para vocês. Quando vocês forem estudar, é muito importante, porque eu sempre recebo alguns alunos falando assim, professor, eu tenho dificuldade de aprender tal coisa, tenho dificuldade de aprender tal assunto, tenho dificuldade de... Como é que você estuda? Isso aqui tem aqui no canal, mas eu vou te dar aqui uma colher de chá para que você possa já memorizar aí e, claro, reforçar depois aí com vocês, tá certo? A primeira, estudando, que é o que vocês estão fazendo agora. A segunda, vocês escrevendo. A terceira, fazendo um resumo daquilo que você estudou. Você fazendo um resumo daquilo que você estudou e depois comparando com o assunto que foi dado, você consegue avaliar se o resumo que você fez está equivalente à aula que você assistiu. Se não está faltando nenhum assunto, se não está faltando alguma anotação importante, isso é válido. Porque às vezes, numa revisão ou num resumo, você pode esquecer de anotar alguma coisa importante. E aí você consegue, né, comparar com o assunto que foi dado com o assunto que você resumiu. E o terceiro ou quarto passo, enfim, é você praticar. Ou seja, é você buscar questões para você poder praticar, tá certo? E isso é muito importante. Por isso que no dia 8 de dezembro, no domingo, eu vou realizar um super aulão de questões comentadas sobre assuntos de concurso público. E aí, resultado? Além disto, obviamente, eu vou fazer uma breve revisão para que você possa entender melhor. Então, olha, se você quer participar desse aulão de questões comentadas para concurso público, vai lá no WhatsApp do Radiologando,
e se inscreve para esse aulão de questões comentadas. Por quê? Além de você receber esse material completo, além de você receber listas de exercícios, você vai poder ter todo o suporte e tirar as suas dúvidas de pertinho comigo. E claro, além de poder fazer aí um aulão voltado para questões comentadas. Então, se você também tem essa dificuldade, vai lá e se inscreve para que você possa destravar, para que você possa começar a estudar não só da forma correta, mas também melhorar o seu desempenho. Afinal de contas, cada oportunidade é uma oportunidade e você não pode perder. Então vai lá, aproveita e se inscreve para esse aulão, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa aula para a gente poder ver agora quais são os princípios. É isso aqui. Os princípios de proteção radiológica, tá certo? A gente tem a justificação, que é a justificação da prática, ou seja, do porquê que aquele exame está sendo realizado, por que vai expor aquele paciente. Tem uma justificativa. A otimização da proteção, e aí a otimização é em relação à dose de radiação, tá certo? Para a proteção radiológica, tá bom? A limitação de dose individual, bem como a prevenção de acidente. Então, resumindo, a gente tem 4 princípios básicos de proteção radiológica. A justificação, a otimização, a limitação de dose e a prevenção de acidentes, tá certo? Vamos entender cada uma delas. Justificação da prática. Por que o paciente está realizando aquele exame? É o primeiro princípio. E esse princípio ele passa pelo profissional médico ou dentista, pois eles é quem vão determinar se o paciente ele vai ou não ser exposto à radiação ionizante. Ou seja, é ele quem vai julgar se o paciente ele vai ser ou não exposto. Então, nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM ou pela Anvisa, a não ser que a prática produza benefícios e que esse benefício ele seja maior que o risco, tá certo? Em relação aos indivíduos expostos ou para a sociedade, suficientemente para compensar o detrimento correspondente. Ou seja, o paciente ele está com uma suspeita de fratura. E aí o paciente, obrigatoriamente, né, o médico vai avaliar e ele vai decidir se o paciente precisa ou não realizar aquela radiografia. Será que um paciente que está com a suspeita de fratura, se o paciente será que está com a suspeita de AVC, ele pode realizar um raio-x? Ele pode realizar uma tomografia? Pode ou não pode? Aquele risco de expor o paciente àquela radiação vai trazer algum benefício maior que o risco que ele está sofrendo? Se a resposta for sim, essa prática é aceitável. Essa prática ela tem uma justificativa. Ora, se o paciente está com suspeita de fratura, o exame vai poder auxiliar melhor na conduta médica, saber se o paciente vai para a cirurgia ou não. Logo, isso é justificável. Então, o paciente ele passa por essa justificação. Será que o paciente, ao realizar uma tomografia computadorizada para estudo de AVC, será que essa prática que envolve essa exposição à radiação ionizante vai trazer mais benefícios ou trazer mais riscos? Vai trazer mais benefícios. Por quê? Basicamente, o paciente ele vai ter um diagnóstico não só completo, mas também vai poder saber que tipo de AVC é aquele, se é isquêmico, se é hemorrágico, vai definir a vida daquele paciente. Então, a justificativa para o exame, ela tem que trazer benefícios que compensem mais do que aquele risco à radiação, né? O risco à exposição à radiação. E aí, quem determina essa justificativa é o médico, seja ele o médico, o dentista, tá certo? Enfim, eles é quem podem definir exatamente essa justificativa, tá certo? E aí, passada essa justificativa, a gente vem agora para a otimização em relação à proteção, que é conhecido como a LARA, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a LARA, basicamente, é a questão da otimização. O que é uma otimização, professor? A palavra otimizar tem como sinônimo diminuir, reduzir, minimizar a quantidade de dose de radiação que vai ser entregue naquele paciente, sem perder a qualidade ao diagnóstico. Ou seja, eu vou diminuir a minha dose ao máximo que eu conseguir, mas sem perder qualidade em relação ao diagnóstico, sem perder qualidade em relação ao exame. E aí quem faz isso somos nós, operadores, técnicos e tecnólogos em radiologia, que estamos ali, né, operando o equipamento, seja um raio-x móvel, né? Seja um equipamento fixo, um tomógrafo,
ou um arco cirúrgico, enfim, o que quer que seja. A gente é quem está ali determinando, né, basicamente, qual vai ser a dose que vai ser entregue naquele paciente. Então, se eu tiver a possibilidade de reduzir essa dose, lembrando que, dentre os fatores de KV, MA e MAS, qual é o fator radiográfico que vai determinar a dose de radiação no paciente? Bom, se você não sabe, sugiro fortemente você revisar isso aí, tá certo? E aí, resultado, vamos entender o que seria a otimização. A proteção radiológica, então, deve ser otimizada, e aí eu já falei quais são os sinônimos, de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto possa ser razoavelmente possível e exequível, considerando os fatores socioeconômicos. Claro, não é porque eu tenho que sempre diminuir a dose de radiação que eu vou diminuir ao ponto do exame não ficar bom ou o exame ficar impróprio para o diagnóstico e eu ter que repetir esse exame, tendo assim então que expor meu paciente novamente a uma nova dose. Então, não é você reduzir ao máximo possível e realizar o exame ruim. Não, é você reduzir a um ponto que você consiga entregar qualidade ao exame, evitando com que o paciente ele precise se expor novamente à radiação, tá certo? E aí, por isso que as técnicas de posicionamento radiológico, elas são importantes. O paciente, se ele tem que fazer uma apneia respiratória, existe um motivo. Se o paciente tem que ficar naquela posição, porque é um PA e não um AP de crânio? Por que que o método de Caudle é numa incidência PA e não no AP? Tudo isso é uma questão de otimização, tá certo? Por que que em mulheres é recomendável, não sei se você sabia, mas vocês sabiam que em mulheres é recomendável a realização do PA de coluna lombar e não do AP? Agora eu te pergunto, por quê? Será que muda alguma coisa em relação à dose distribuída, à dose absorvida e equivalente naquela região? Será que muda? E aí, você sabia disso? Que é preferível realizar um PA de coluna lombar em mulher e não um AP? Ora, tem muita gente que não sabe disso. Mas por quê? Qual é a justificativa? Proteção radiológica, otimização. Por que que é recomendável realizar uma oblíqua posterior de coluna cervical, perdão, uma oblíqua anterior de coluna cervical e não uma oblíqua posterior? Qual é a diferença? Proteção radiológica. Então, tudo isso está relacionado, pessoal. Por isso que um assunto complementa o outro. E aí, se você não para estudar e analisar isso, às vezes pode cair uma questão elaborada no concurso público, e se você não souber interpretar exatamente o porquê daquela informação, daquela resposta, você vai ficar perdido. E aí, muitas das vezes, é costume, né? É de costume os alunos levar as suas experiências práticas para na hora ali da resposta do concurso público. E nem sempre isso dá bom. Por quê? Na prática, a gente tem uma rotina diferente. A teoria, ela tem ali mais conteúdos. A teoria, ela costuma ter mais fundamentação teórica do que a prática. Então, tudo isso está relacionado. Por isso que eu estou falando para vocês. Aproveitem, vão lá e se inscrevam no aulão de questões comentadas, porque eu vou comentar sobre isso. Eu vou tirar essa sua dúvida, eu vou mostrar o porquê que é realizado dessa forma, o porquê que é realizado de outra forma. Então, ó, não perde chance não, tá bom? E aí, a gente entra então para a LARA. O que significa a LARA? As Low as Reasonably Achievable. Ou seja, significa, né, já traduzindo para o português, utilizar doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Como eu falei para vocês, não adianta eu diminuir ao máximo possível essa dose de radiação se o meu exame não vai ficar bom. Professor, como assim o meu exame não vai ficar bom? Vamos lá, vou explicar melhor para vocês. Se eu trabalho numa técnica convencional, ou seja, o sistema tela-filme, se eu diminuir muito o meu MAS, a minha imagem ela fica muito branca, fica muito radiopaca, o que não é de interesse. Se porventura eu trabalho numa técnica digital, seja ela CR, né, que é a técnica indireta, e a técnica DR, que é a técnica direta, se eu diminuir muito o meu MAS, o que que vai acontecer? Aquela minha imagem, ela tenderá a ficar ruidosa, ou seja, é uma imagem que vai ficar com um granulado, e isso não é interessante para a minha imagem, tá certo? Eu tenho a possibilidade de diminuir
A minha dose de radiação é uma varredura, é uma aquisição de tomografia. Mas, será que eu vou perder qualidade? Será que eu vou perder resolução de contraste? Será que eu vou perder resolução espacial? Eu preciso entender isto. Então, olha, a aula é sobre radioproteção e biossegurança, mas olha o que eu estou linkando? Eu já linkei posicionamento, eu já linkei tomografia computadorizada, já linkei qualidade de imagem. Você sabe quais são os fatores que afetam a qualidade da imagem? A dose de radiação, o MAS, é uma delas. Então vocês precisam entender isso, tá certo? E aí, como eu falei, não adianta nada você querer estudar tudo de um único momento, se porventura tem ali um conteúdo que é bem extenso e vasto. Por isso que eu digo, concurso público a gente estuda aos poucos. Concurso público, professor, o que cai em concurso público? Meu amigo, cai tudo e um pouco mais. A gente tem que estar preparado para tudo e mais um pouco. Por isso que eu digo, é bom estudar o máximo de conteúdo que você pode, tá certo? Inclusive, para os que estão ao vivo aqui na aula e ainda não deixaram o seu like, aproveita e já deixa o like aqui, tá certo? E se você chegou agora e não está sabendo de nada, caiu aqui de paraquedas, olha, já se inscreve, tá certo, no canal, para que você possa receber todas as aulas, todas as notificações e vídeos. Inclusive hoje, segunda-feira, a gente está tendo aqui a nossa aula. Quarta-feira vai ter outra aula aqui também, tá certo? Então aproveita para você não perder nada, tá bom? Uma boa noite aqui especial, além da Rosângela Cabral, temos aqui também o Gilton França, que também é membro aqui do canal Radiologando, faz parte da turma do Seja Membro. Muito obrigado pela presença, Gilton. Espero que, assim como todos os membros do canal, possam estar aproveitando essa aula aqui e todos os conteúdos que são e estão sendo disponibilizados lá na turma do Seja Membro, tá bom? E se você aí também quiser fazer parte da turma do Seja Membro aqui do Radiologando, basta você clicar aqui em Seja Membro, tá certo? Aqui embaixo, próximo do botão do like, tá certo? Tem aí o Seja Membro, o aluno iniciante, o aluno em foco e o aluno expert. Cada um deles conta com bônus exclusivos, tá certo? Então, ó, vão lá e aproveitem também isso aí, tá certo? Vamos lá voltar aqui para nossa aula. E aí, a gente tem, além da justificativa, além da otimização, a gente tem a limitação de dose. Obviamente que existe um limiar, ou seja, existe um limite estabelecido para cada indivíduo. E aí, resultado, a exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que não exceda os limites definidos pela CNEM e também pela Anvisa. Professor, quais são esses limites? Calma, mas na frente eu trago para vocês, tá certo? E aí a gente tem limites de doses anuais. Observem bem o que está aí escrito. Desde já, eu tenho a grandeza radiológica, o órgão em questão, o tipo de indivíduo, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, e o IDP, que é o indivíduo público. Preste atenção, isso aqui é uma dica para você muito importante, que talvez você não lembre ou você não saiba. No geral, eu tenho 3 tipos de públicos. Eu tenho o IOE, que são os profissionais envolvidos. Eu tenho o indivíduo público, que é um indivíduo público geral. E eu tenho o paciente, tá certo? Que é o meu cliente. Desses 3 indivíduos, ou melhor, desses 3 públicos, o IOE e o IDP, eles têm um limiar de dose. O paciente não tem limiar de dose. Por isso que a ênfase em relação à otimização. Porque o paciente, se ele passar pelo princípio da justificativa, ele vai fazer raio-x todo dia. Ele vai fazer uma tomografia de controle mensal, bimestral, trimestral, semestral, não sei, tá? Então, resultado, o paciente ele não tem o limiar de dose estabelecido. Só quem tem é o IOE e o IDP, tá certo? Então vamos lá. Dose efetiva, né? O órgão significa em relação ao corpo inteiro. Um IOE normal, ou seja, o técnico, o tecnólogo, aqueles que trabalham no serviço de radiodiagnóstico, eles podem receber até 20 milisievert em ano, tá certo? Ou seja, é uma dose anual. Já o IDP, ele pode receber 1 milisievert por ano, tá certo? Ou seja, é o máximo que ele pode receber. Isso aqui é anual, tá? Na dose, no que diz respeito à dose equivalente, porque dose efetiva é corpo inteiro. A dose equivalente é equivalente a algum órgão específico. No caso do cristalino, que é um órgão radiosensível, tá? Alterado pela última resolução da CNEM 114 de 2011,
é de 20 milisievert para o cristalino, em relação ao indivíduo ocupacionalmente exposto. Ou seja, é igual à dose efetiva de corpo inteiro. Agora, para um indivíduo público, a dose, tá certo? Equivalente no cristalino, ela é de até 15 milisievert, ou seja, 5 a menos do que para o IOE, tá bom? A dose equivalente para a pele, né, em relação ao IOE, é de 500 milisievert, enquanto que para o indivíduo público é de 50 milisievert. E para mãos e pés, que são considerados extremidades, também para os IOEs, assim como a pele, também é de 500 milisievert, e não existe um valor estabelecido para o indivíduo público, tá certo? Então, olha, você tem que entender o que é dose efetiva, o que é dose equivalente, tá certo? E saber exatamente os limites, não só para o IOE, mas também para o indivíduo público. Professor, e para o paciente? Paciente não tem limiar, tá certo? Isso aqui é muito importante. Esse slide aqui, ele é a cereja do bolo aqui para vocês nesta aula, tá certo? Por quê? Como eu falei para vocês, teve uma alteração recente, tá certo? Que não é tão recente assim, mas houve uma alteração. E acreditem se quiser, eu já vi, né, eu já vi artigo científico que estava com uma tabela antiga, e isso é muito importante, você tem que saber exatamente qual é a tabela atualizada. E essa tabela aqui é a tabela atualizada, tá bom? Então depois vocês memorizem, escrevam, anotem isso aqui porque é importante, tá certo? Isso aqui vocês têm que saber de qual salteado, né? E a gente tem um tipo de doses, né? Eu falei aqui das doses, efetiva e equivalente, mas também tem a efetiva, né? Ou seja, eu tenho a dose absorvida, a dose efetiva e a dose equivalente. Eu preciso entender cada uma delas. Então vamos lá. O que é dose absorvida? A dose absorvida, representado pela letra D, é uma grandeza dosimétrica fundamental, tá certo? Onde, basicamente, é medido a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria de massa, ou seja, é a quantidade de dose depositada na matéria como um todo, ou seja, a dose absorvida por aquela matéria, tá certo? E a unidade do Sistema Internacional, né, que é o Sistema Internacional de Unidades, o SIU, é o Joule por quilograma, denominada de Gray. Então, a dose absorvida ela é determinada em Gray. Ou seja, para um IOE, um indivíduo público, um indivíduo comum, né, um ser humano, para ele ter, como é que eu posso dizer assim? Para ele ser exposto a uma grande dose de radiação a ponto dele ter o óbito, né, a ponto de chegar ao óbito, quanto é a dose absorvida em Gray? 4 Grays, aproximadamente, tá certo? Esse paciente de corpo inteiro, né? Ele já tem aí uma grande chance de ter aí graves problemas sérios em relação à saúde, tá bom? Então, olha, eu tenho que lembrar que existem, né, as outras nomenclaturas, ou seja, as outras classificações em relação a, tipo, 20 miligray não é 20 gray, ou seja, 20 miligray é 20 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,002 gray, tá certo? Ou seja, é bem inferior. Então tem um centigray, miligray, microgray, então eu preciso entender isso também. Mas a princípio aqui, você tem que entender que dose absorvida é a grandeza, né? Tá aqui a explicação bonitinha, mas aqui é a quantidade de radiação depositada na matéria. E que essa energia, né? E que essa dose, ela é denominada e expressa em Gray, tá certo? Já a dose efetiva é uma soma, ou seja, a dose efetiva representada pela letra E, né, E maior, é a soma das doses equivalentes. Ou seja, eu tenho uma dose absorvida, que é o de corpo inteiro, e eu tenho uma dose equivalente, que equivale a cada órgão, tá certo? E a soma dessas doses equivalentes é determinada a dose efetiva. E essas doses, né, equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e tecidos. E aí tem uma formulazinha que remete à dose efetiva é igual à dose, né, efetiva total de acordo com o peso da radiação multiplicado pelo peso também
do órgão em questão, porque cada tipo de radiação, raio-x, raios gama, nêutron, próton, partícula beta, elas têm um peso. E cada órgão do corpo humano também tem um peso, osso, pulmão, cristalino, tireoide, gônadas, e aí você faz a multiplicação um por outro, é bem tranquilo aqui, tá? E aí, embora seja aqui aparentemente monstruoso e bicho de sete cabeças, mas é um cálculo bem tranquilo, tá certo? E é ressalto. HT é a dose equivalente no tecido ou órgão, como eu falei, tá certo? E o WT é o fator de ponderação de órgão ou tecido em relação ao tipo de radiação, tá certo? E a unidade do sistema internacional é o Joule por quilograma, denominada de Sievert. Então, dose absorvida é Gray, dose efetiva é o Sievert, tá certo? E aí também eu tenho a dose equivalente. A dose equivalente é a grandeza expressa por HT, onde DT vezes WR, onde DT é a dose absorvida média no órgão e WR é o fator de ponderação da radiação, tá certo? Isso aqui, ó, WR, radiation. Beleza? A unidade de sistema internacional é o Joule por quilograma, também denominada de Sievert. Então eu tenho dose equivalente e dose efetiva sendo ponderada, né, sendo convertida aí e expressa em Sievert. Em um, eu vou levar em consideração a dose equivalente do tecido e o fator de ponderação do órgão tecido. No outro, eu vou levar em consideração a média, né, do órgão ou tecido, né, a ponderação, bem como o fator de ponderação da radiação. E aí eu consigo fazer o cálculo e saber exatamente qual foi a dose equivalente e, respectivamente, a dose efetiva em relação àquela exposição, tá bom? E aí, tudo isso, ele vai, basicamente, ter ali as características relacionadas aos efeitos causados pela radiação ionizante. Ou seja, agora, entre aspas, né? Eu sei o que é dose absorvida, eu sei o que é dose efetiva, eu sei o que é dose equivalente. Mas por que eu preciso saber dessas doses, professor? Para que você possa entender os tipos de efeitos que podem ser causados, os tipos de efeitos que podem ser desencadeados. E aí, no geral, eu tenho 3. Efeito estocástico, determinístico e germinativo, tá certo? Vamos entender melhor sobre cada um deles. Os efeitos estocásticos, o próprio nome já diz, de estocagem, de armazenamento. Ou seja, é ao longo do tempo, tá bom? Os efeitos estocásticos, né, para esses efeitos para os quais não existem um limiar de dose para sua ocorrência. Ou seja, tanto faz um acúmulo mínimo de dose ou um acúmulo muito grande de dose. Não existe um limiar, tá certo? Por quê? Existem indivíduos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa questão dos efeitos estocásticos, elas estão relacionadas a vários fatores, desde o tipo de radiação que foi emitida, desde o órgão que recebeu aquela dose de radiação, bem como fatores biológicos do indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um indivíduo A, eu tenho um indivíduo A e tenho um indivíduo B. O indivíduo A, ele tem alergia a camarão. O indivíduo B, ele não tem alergia a camarão. Se eu administrar contraste iodado naquele paciente, o indivíduo A que tem alergia a camarão, por exemplo, ele tem uma maior probabilidade de desenvolver reação alérgica. O indivíduo B, que não tem alergia a camarão, não é que ele não tem risco, ele tem um risco menor de desenvolver, né, essa reação alérgica. Então, o que acontece? Para fins de efeitos da biologia, existem indivíduos que são mais radiosensíveis. E aí depende de cada indivíduo, porque existem indivíduos que são mais vulneráveis, ou seja, indivíduos que basicamente têm ali uma vulnerabilidade maior em relação à radiação. Então, o indivíduo A, ele pode desenvolver algum tipo de patologia com doses baixas. Já o indivíduo B, para poder desenvolver aquela mesma doença, precisa de um acúmulo maior de dose. Isso remete à questão da radiosensibilidade em relação a cada um dos indivíduos, tá certo? Por isso que os efeitos estocásticos, eles não possuem um limiar de dose. Por quê? Basicamente, baixas doses já podem ser o suficiente para desenvolver qualquer tipo de doença. Mas isso não é uma regra, ou seja, como eu acabei de falar, nem todos os indivíduos vão desenvolver o mesmo tipo de doença. Depende de cada um. Tem indivíduo que demora um pouco mais, tem indivíduo que talvez nem desenvolva. Por isso que esse efeito estocástico, a sua ocorrência, ela é
probabilística, ou seja, existe ou não uma chance de desenvolver. Essa chance é probabilística, não tem como definir. Vai, não. É estocástico. Possa ser que sim, possa ser que não. A gente torce para que não, tá certo? E aí, obviamente, e claro, como eu falei, quanto maior a estocagem, quanto maior o armazenamento de doses de radiação, eu vou ter aí um aumento também nessa probabilidade. Obviamente, né? É uma razão diretamente proporcional. Se eu aumento a dose ao longo do tempo, eu também aumento a probabilidade, eu aumento as chances dessas ocorrências acontecerem, ou seja, da gravidade desses efeitos, tá certo? Então, a gravidade, ela é independentemente da dose. Só que quanto maior o acúmulo de dose, maior é a probabilidade desta ocorrência. Mais uma vez, não é também uma via de regra que o paciente vai desenvolver. É probabilístico. Ou seja, é roleta russa. Possa ser que sim, possa ser que não. A gente torce para que não. Mas é essa característica do efeito estocástico. Não tem um limiar de dose. Professor, quais tipos de efeitos estocásticos existem? Tarefinha de casa para vocês, tá certo? Para vocês pesquisarem, mais uma vez. Não vou deixar, não vou entregar de mão beijada, não. Agora, claro, se você quiser receber todo o material completo, saber exatamente detalhado, bonitinho, é só se inscrever para a turma do aluno de questões comentadas, que tá tudo lá, tá bom? E aí a gente pula então para os efeitos determinísticos. Diferentemente dos efeitos estocásticos, para os efeitos determinísticos, o próprio nome já diz. Tá aí, determinístico, ou seja, a partir de X dose, eu vou ter X efeito. A partir de Y dose, eu vou ter Y efeito. A partir de Z dose, eu vou ter Z efeito. Ou seja, é um fator determinante. Então, para os efeitos determinísticos, esses efeitos para os quais existem um limiar de dose. Ou seja, o paciente só vai desenvolver X dose se ele receber uma dose X. Se porventura ele receber uma dose N, ele não vai desenvolver aquele X efeito. Ele precisa receber um limiar de dose específico para ter aquela doença específica, tá certo? E aí, essa dose ela está relacionada à dose absorvida, ou seja, é uma dose de corpo inteiro, ou seja, é uma dose que está voltada para a unidade de medida em Gray, necessário para sua ocorrência, e cuja gravidade aumenta também com o aumento da dose. Isso aí, obviamente, como eu acabei de falar, X dose, X efeito, Z dose, Z efeito, Y dose, Y efeito, tá certo? Mas é um fator determinístico. Ele está determinando a partir de tanto você vai ter isso, a partir de portanto você vai ter aquilo, e assim sucessivamente. E aí, entre os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos, eu tenho os efeitos germinativos. Lembrando que efeitos estocásticos e efeitos determinísticos são considerados efeitos somáticos, tá bom? Efeitos somáticos são aqueles efeitos que ocorrem no próprio indivíduo irradiado. Já os efeitos germinativos são efeitos causados nas células hereditárias, ou seja, na região de gônadas, tanto do homem como da mulher. Por isso que existe, além do prototireoide, além do protetor do óculos pumbrífero, além do avental pumbrífero, existe a saia pumbrífera, exatamente para otimizar, diminuir, proteger a descendência daquele cidadão ou daquela cidadã, entendeu? Exatamente porque nas regiões de gônadas a gente tem as células hereditárias, ou seja, a descendência, né? Então, os efeitos germinativos, eles, embora ocorrem ali inicialmente no indivíduo, mas ele vai se desenvolver na descendência, ou seja, nas células hereditárias do indivíduo. Estes efeitos geralmente afetam a sua descendência, ou seja, seus filhos, e não a si mesmo. Por isso, a explicação de que uma gestante ou qualquer mulher que esteja com suspeita de gravidez, ela deve ser afastada. Ela deve ser redirecionada para bem longe do serviço de radiodiagnóstico. Por quê? Se ela está gestante,
existe uma probabilidade de ter um efeito germinativo, de ter um efeito na sua descendência, ou seja, o seu filho nascer com algum tipo de alteração, entendeu? Ah, professor, mas e se a mulher não está gestante? E se o homem, como ele não engravida? Existe essa probabilidade também? Existe. Porque as células hereditárias, ela é independente da mulher estar gestante ou não. Ou seja, por isso que a gente sempre tem que seguir os princípios básicos de proteção radiológica. O princípio da otimização, ela é um desses. A otimização não é só diminuir as doses, é também proteger o IOE, o acompanhante, o paciente, a fim de evitar qualquer tipo desses efeitos, sejam eles estocásticos, determinísticos, né, os somáticos, ou até mesmo os germinativos hereditários, tá certo? Então, independentemente, a gente sempre tem que proteger. Eu vou fazer um raio-x de joelho da paciente, mas ela não está com suspeita de gravidez. Não interessa. Se eu tenho a possibilidade de proteger a região de gônadas, eu tenho que proteger. Se o paciente vai realizar uma radiografia de articulação coxo-femoral, ou seja, além de eu oferecer o EPI, eu também tenho que colimar. Então veja, não é só diminuir a dose, não é só oferecer o EPI. Na colimação, eu também estou respeitando esse princípio básico de proteção radiológica. Mas o que a gente vê na prática? Abre o colimador, porque lá na imagem digital eu consigo recortar. Gente, não é assim que se trabalha. A colimação, ela está ali e ela não está de enfeite. Ela precisa ser ajustável de acordo com o exame que eu vou realizar. Não é porque eu vou utilizar o chassi 35x43 para realizar uma mão, que eu tenho que expor o cassete todo. Não, eu vou colimar exatamente só para enquadrar a região da mão. Isso é bastante importante, tá, gente? E aí, como é que é feita toda essa medição? Como é que eu sei que o paciente, né, ou que o indivíduo, principalmente o IOE, né, porque os dosímetros eles são utilizados pelo IOE, como é que eu consigo mensurar a quantidade de radiação que o EOE ele está recebendo de corpo inteiro, que ele está recebendo ali, ó, num cristalino, na pele, na extremidade? Como é que eu consigo mensurar isso, professor? Aí entra aqui, ó, os bonitinhos, o dosímetro. O dosímetro, ele é considerado um EPI, sim ou não? Tem gente que vai falar que é verdadeiro, tem gente que vai falar que é falso. E aí? O dosímetro, ele é EPI, sim ou não? Quero saber a resposta de vocês, tá? Vamos lá. Aqui é uma imagem meramente ilustrativa, tá, gente? Não necessariamente que isso aqui é um filme dosimétrico, mas é meramente ilustrativo. Então, o filme dosimétrico, quais são as características? Vantagens: tem um bom custo-benefício, bom e fácil de manuseio. Desvantagem: não permite avaliação da dose de exposição de forma instantânea, ou seja, ali, no ato. E também não pode ser reutilizável, uma vez que o filme dosimétrico ele é revelado, ele não pode ser reutilizável, ou seja, ele é descartável, tá certo? Mas existe esse tipo de monitoramento ainda sendo utilizado, que é o filme dosimétrico, tá bom? Inclusive, no passado, muitas pessoas, para se afastarem, elas basicamente, né, faziam a exposição de forma intencional, né, no dosímetro para elas poderem serem afastadas. Isso é um crime, tá certo? TLD, dosímetro termoluminescente. Vantagens: permite a avaliação da dose da radiação de forma instantânea e pode ser reutilizável após ser lido. Ou seja, eu diria que é o dosímetro digital, né? Ou seja, após a leitura, automaticamente ele é limpo e ele já pode ser utilizado novamente. Isso permite com que eu possa fazer leituras rápidas e fidedignas em diferentes formas, tá certo? Ou seja, várias leituras subsequentes uma da outra, sem precisar ter o seu descarte propriamente dito, tá certo? Desvantagem: tem um custo elevado, obviamente, e precisa de um equipamento específico para ser lido, ou seja, não é só fiz lá a leitura e agora, o que faz? Eu preciso de um equipamento apropriado, não só para poder fazer a leitura, né, instantânea, mas também fazer ali a limpeza para que eu possa reutilizá-lo, tá certo? Além do filme dosimétrico e o filme termoluminescente, eu também tenho o sistema OSL, tá certo? Vantagens: tem um custo-benefício relevante, ou seja, entre o filme dosimétrico e o TLD, ele fica ali no meio, tá bom? Possui uma eficiência similar ao TLD e pode ser reutilizável. Por que similar ao TLD?
Não é que ele vai mostrar de forma instantânea. O OSL, ele é tipo um filme dosimétrico aprimorado. Só que ele precisa também de um equipamento para ser lido. Ele precisa ali de um dispositivo para que eu possa, né, fazer a leitura daquele dosímetro. Só que diferentemente do filme dosimétrico, após a leitura, eu vou ter um reset, né? Eu vou poder apagar aquela informação e então reutilizá-lo novamente. Ou seja, ele é um dosímetro reciclável, né? Se assim eu posso dizer, porque ele é reutilizável. Desvantagens: precisa de um equipamento específico para sua leitura. Então, não que os outros dosímetros não precisem. O filme dosimétrico precisa, o TLD precisa, o SL também precisa. Então, assim, entre o filme dosimétrico, o TLD e o OSL, o filme dosimétrico ele é mais barato, mas ele pode sofrer interferência, tá certo? E ele não é reutilizável. O OSL, ele é ali o intermediário. Ele não é tão caro, ele pode ser reutilizável e ele é fidedigno. O TLD é o top de linha. Ou seja, além de dar um resultado ali instantâneo, ele pode ser reutilizável várias vezes, assim como o OSL. Só que ele é um pouco mais caro, tá certo? E aí, eu tenho todos esses tipos de dosímetros, todos os tipos de doses, de efeitos e todas essas informações que estão relacionadas à questão da radioproteção, né, a proteção radiológica, bem como as questões de biossegurança, tá bom? Agora me conta aqui, qual é a sua dúvida? Você tem alguma pergunta? Essa é a hora de você deixar aí sua dúvida para que eu possa te responder, tá certo? No mais, o que vocês acharam da aula? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Se vocês ainda não deixaram o like de vocês, aproveita, já deixa o seu like aqui, tá certo? Para que você possa ajudar aqui o trabalho do professor, tá certo? E desde já, antes que eu me esqueça, pessoal, lá no site do Radiologando tá rolando a Black November, tá certo? A Black Friday do Radiologando, com os cursos de posicionamento pela metade do preço. Para quem acompanha os cursos do Radiologando, sabe muito bem o preço. E ó, aqui é Black Friday de verdade, meu amigo. Por apenas R$ 75,00 você pode garantir, olha, eu acabei de pensar agora. Antes você garantia um curso por 447. Agora vocês podem garantir 2 cursos pelo mesmo valor. Ou seja, é tipo, compre um e ganhe o outro pelo mesmo preço de antes. Ou se você preferir, você pode adquirir só um pela metade do preço. Tem um curso de processamento de crânio fácil, de coluna vertebral, o Descomplicando KVM-MS, o material de radiologia 1.0 e também o de gabaritando SUS aí, ó, que faz uma grande diferença no concurso público, tá certo? E se você também quiser receber o material completo, né, do aulão de questões comentadas, vai lá, ó, chama no WhatsApp para você se inscrever para esse aulão, garantir esse material, ter acesso a todos os conteúdos e ainda poder tirar as suas dúvidas e receber aí um resumão, uma revisão completa, um aulão completo aí para você tirar suas dúvidas, tá bom? Então vai lá, chama a equipe de suporte lá no WhatsApp do Radiologando para que a gente possa aí, para que você possa garantir a sua inscrição e, claro, ter acesso a todo o conteúdo aqui que está sendo disponibilizado aqui para vocês, tá certo? Tranquilo, pessoal? www.radiologando.com.br, beleza? Fala para mim. Gostaram da aula? Gostaria aqui de dar um salve especial ao Adriano Silva, que também está por aqui. Adriano, né? Hoje está cheio de membro aqui no canal. Além da Rosângela, além do Gilto, temos aqui também o Adriano Silva, que faz parte aqui da turma do Seja Membro do Radiologando. Muito obrigado a todos os membros que estão participando aqui da aula. Lembrando que membros do canal têm acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? Basta clicar em Seja Membro e aí você escolheu o seu plano, aluno iniciante, aluno em foco ou aluno expert. Cada um deles possui bônus exclusivos e diferenciados, tá bom? Vamos lá para as dúvidas. Quem tem dúvida, manda aqui agora para eu poder responder. Andresa Diopo, Igor Júlio, mestre dos mestres, que orgulho por ser sua aluna. Valeu, Andresa, muito obrigado. Boa noite, professor, ótimo conteúdo, tamo junto. Esse eu não sei. Andréa Andrade, professor, eu sou de Campo Grande, mas gostaria de adquirir os books de estágio, como faço? Andréa, chama a equipe de suporte lá no WhatsApp, que eles vão te dar uma atenção especial, tá certo? Tem um e-book lá bonitinho esperando por você, tá bom? Chama lá, você vai falar com a equipe de suporte, é um dos diferenciais do Radiologando. Toda a nossa equipe, elas são compostas por integrantes que são formados em radiologia. Além, claro, a quem vos fala que é o professor Igor Júlio, tá bom? Pode ficar tranquila, vai lá no suporte que eles vão te dar atenção, tá bom, Andréa? E para quem quiser também receber esse e-book aí. Ana Paula Garcês, boa noite. Edna Isabel, aula ótima. Beto Rick, ótima. Boa noite.
Kaique Zanini, professor, tenho uma dúvida, como melhorar meu AP e perfil de ombro? Tenho uma dificuldade grande, alguma dica para melhorar? Mas melhorar o que, meu querido? É posicionamento paciente, é posicionamento da parte, é dose, é colimação? É melhorar o quê? Eu não sei o que melhorar. Tem que me especificar melhor sobre essa sua dúvida aí, Kaique. Tenho aprendido muito com suas aulas. Valeu, Edna. Muito obrigado. Rosângela Cabral, ótima aula, meu querido. Obrigada. Que isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Lembrando que vocês também podem seguir lá no Instagram, no @radiologano, no @gojuroprof, para você também tirar sua dúvida, acompanhar tudo de pertinho, receber dicas e muito mais. Inclusive lá no @gojuroprof tem a minha comunidade, tá certo? Que é gratuita para você entrar sem problema nenhum, onde eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. E para quem faz parte lá, é bem interessante. É só você ir lá no @gojuroprof e lá no meu canal de transmissão, tá bom? É só entrar lá e receber as notificações, tá bom? Tranquilo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando, quarta-feira a gente se encontra aqui porque tem outra aula, tá bom? Então, muito obrigado pela presença. Até a próxima aula, até o próximo vídeo ou, quem sabe, até a próxima postagem, beleza? Um beijo e um abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!